Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Henrique Teramoto, a gente está aqui na Chácara Teramoto para mais um Fila Brasileira Estudos e Observações. E o assunto de hoje é o focinho do Fila Brasileiro. Confere aí na tela o que dizem os textos oficiais sobre como deve ser esse focinho. Olha aí. Com foco no focinho, que é o assunto central desse nosso capítulo, o padrão CAFIB diz: forma retangular, porém muito profundo. Todavia, nunca deve a profundidade igualar ou ultrapassar o comprimento. O padrão Anfibra diz: focinho retangular, forte e largo, com profundidade inferior ao seu comprimento. O padrão OFB diz: focinho de perfil romano, forte, largo, levemente mais curto que o crânio, dando ao focinho aspecto próximo do quadrado, típico dos molossoides. O padrão 225 FCI, ou padrão CBKC, diz: focinho de boa profundidade na raiz, sem ultrapassar o comprimento. Bom, agora que vocês já sabem o que dizem os textos oficiais que são seguidos aqui no Brasil sobre o focinho da raça Fila Brasileiro, nós vamos estar mostrando para vocês algumas imagens de cães que são e foram de nossa propriedade. Nós analisaremos elas com vocês e vamos mostrar também para vocês análises feitas por juízes experientes da raça sobre as cabeças dos cães que nós vamos mostrar. Confira aí na sua telinha. Nesta imagem, vemos a cadela Latifa do Copaíba, uma cadela que participou e foi premiada em algumas exposições especializadas da raça. Sobre este animal, um juiz com experiência no Fila Brasileiro definiu: boas proporções e tipicidade da cabeça, stop, testa, rima labial e olhos corretos. Na sequência, vemos agora o Fila Brasileiro Xangô dos Palmares, um fila que descende de linhagens tradicionais e que foi avaliado em sua análise de fenótipo definitiva por um juiz especializado na raça da seguinte maneira: relacionado nas proporções e relacionado ao focinho e rima labial. Proporções regulares. Focinho deveria ser mais comprido. Rima labial deveria ser mais arredondada. Olhos corretos. Bom, pessoal, nós da Chácara Teramoto não estamos interessados em descredibilizar as análises feitas pelos juízes especializados. Nós não estamos querendo em nossos programas que vocês aceitem os dados que nós estamos apresentando. Ao contrário disso, a nossa maior intenção é fomentar o questionamento. Quando nós, proprietários dos cães que nós acabamos de mostrar, confrontávamos as imagens desses cães com o que é escrito do padrão, com o que os juízes especializados da raça haviam dito sobre esses animais, o que surgia para nós eram muitas dúvidas. E diante dessas dúvidas, o que nós fizemos? Nós tentamos desenvolver uma metodologia que nos permitisse fazer uma análise mais concreta, com dados mais sólidos sobre o que realmente eram esses cães. Reforçando, nós não exporíamos os nossos animais a análises se nós não acreditássemos na importância delas. Essas metodologias que nós criamos para estar gerando dados mais sólidos sobre a raça, nós estamos agora compartilhando com vocês. Nós enviamos para as instituições das quais esses juízes fazem parte, e a nossa intenção é distribuir esse conhecimento produzido por essa metodologia
e aguardar ansiosamente que esta seja corroborada ou seja contraposta por outros dados que possam aí demonstrar que nós estamos errados, tá bom? O Fila Brasileiro é nosso, o Fila Brasileiro é vosso, ele é de todos nós que nos dedicamos a estudar, a criar, a custear esses animais, que não é barato, e que com certeza nós fazemos tudo isso, vocês podem crer, de muito coração, tá bom? Então agora nós vamos apresentar para vocês novamente imagens dos mesmos animais, as mesmas imagens, e vamos analisá-las com vocês. E vamos confrontar isso com o padrão e com o que foi dito por esses juízes, tá? Então, confiram aí na sua telinha as imagens da Latifa e do Xangô. Bom, a gente está começando aqui pela imagem da Latifa do Copaíba. O juiz especializado afirmou que ela tem boas proporções de cabeça e tipicidade. Essas boas proporções, nesse exemplar do Fila Brasileiro, um exemplar comprovadamente mesocefálico, estão em focinho e crânio com uma relação de crânio 25% maior do que a do focinho. Outro ponto que nos interessa nessa análise especializada é a afirmação de que a rima labial, assim como outros pontos aqui que a gente não nos interessa nesse momento, também está correta. Essa rima labial, avaliada como correta por esse juiz especializado, é uma rima labial que representa um total de 22,22% mais profunda do que comprida. Nós vimos nos padrões anteriormente aqui no início do vídeo de que a rima labial nunca deveria ser em nenhum dos padrões mais profunda do que comprida, certo? Bom, vamos passar aí para a imagem a seguir, a imagem do cão Xangô dos Palmares. Bom, o juiz especializado que analisou o Xangô disse proporções regulares. Qual é essa proporção regular aí entre crânio e focinho que está expressa no Xangô? O crânio do Xangô, assim como o da Latifa, é 25% maior do que o focinho. É um pouco difícil de entender, eu mesmo até hoje não consegui. É uma das questões que me fizeram medir esses cães usando ferramentas físicas e digitais. Porém, eu não sei porquê, eu não sei explicar o fato que levou com que cães com a mesma proporção crânio-focinho fossem em um caso dados como correto e em outro como regular. A rima labial da Latifa, que era 22,22% maior, mais profunda do que o comprimento do focinho e que foi dado como correta, também contrapõe o que a gente vai ver agora na imagem do Xangô. Na imagem do Xangô, o juiz especializado disse que a rima labial deveria ser mais arredondada e não teceu aí mais nenhum comentário sobre isso. A rima labial do Xangô, ela quase consegue obedecer o padrão. Ela é 0,5% mais profunda do que comprida. Só que ainda está muito mais dentro do que o padrão descreve, como a gente viu lá no começo do vídeo, do que a rima labial que foi dada como correta, que seria a da Latifa do Copaíba. Bom, pessoal, é preciso que haja uma coerência entre o que está escrito no padrão e o que está sendo selecionado aí na nossa raça Fila Brasileiro. Enquanto afirmações como de que o filo é braquicéfalo ou interpretações de seleção errada que foquem em cães com focinhos com rimas labiais mais profundas do que compridas continuarem sendo ali o foco da seleção, a gente vai caminhar para a formação de um plantel
comprometido tanto na questão da saúde quanto na questão da rusticidade. E não sou eu, Henrique, que está falando isso. Aí, para confirmar isso, eu vou chamar meu amigo Ita. Fala aí, Ita. Olá, meu nome é Itacir Bastella Filho, médico veterinário atuante na Clínica Médica e Cirúrgica de Pequenos Animais e ultrassonografia. Hoje vou falar um pouquinho sobre a rima labial na raça fila brasileiro. Bom, uma rima labial mais enxuta, mais harmoniosa no rosto do animal seria considerado mais saudável para a raça fila brasileiro, já que essa raça exerce funções como trabalho em fazendas e guarda, conferindo ao conjunto uma rusticidade para a raça. A rima labial em excesso mais pendular traria sérios problemas de saúde para os animais. Um deles seria traumatismos, lesões, ulcerações nessas regiões mais expostas, tá? Outro problema seria a hiperplasia papilar, que são realmente nódulos ou um ou mais nódulos formados nessas regiões expostas que são retirados cirurgicamente, somente. Beleza, pessoal? Aqui foi a dica da rima labial na raça fila brasileiro. Enfim, pessoal, como eu já disse algumas vezes nesse vídeo, nossa intenção não é oferecer verdades para ninguém, nossa intenção é fomentar a contestação, alimentar esse espírito científico que se pergunta o porquê, o como, e deixar aqui um alerta para as instituições a nível nacional que registram, que são responsáveis aí pela criação do fila brasileiro, e revejam esses pontos que a gente está tocando aqui. Pode ser que nós estejamos errados e que surjam dados para comprovar isso. Caso contrário, nós vamos ter que permanecer aí vendo cães, como a gente vai ver agora no fim do vídeo, cães que tendem à braquicefalia, cães de lábios muito mais profundos do que compridos, sendo o que se há de mais coerente dentro dos textos descritivos. Mais uma vez reforçando de que não faz importância pra gente se nossa palavra vai ser dada como correta ou não, mas se você vai se perguntar se o que está escrito lá está certo ou não, eu quero convidar você, não só você membro de clube, você grande criador, mas você que tem um fila brasileiro em casa, se conteste. Aqui a gente vai deixar para vocês a fórmula do coeficiente cefálico, tá bom? É a largura da cabeça do seu fila brasileiro vezes 100 dividido pelo comprimento, ponta do focinho até o occipital, tá? Se essa continha aqui, se você medir a largura vezes 100 pelo comprimento, der na casa de 50, pouco mais, pouco menos, você vai confirmar o que a gente está falando aqui. Caso você meça o seu fila, faça essa conta e ele dê na casa aí dos 80, você vai confirmar que nós estamos errados. E aí, por favor, nos envie essa imagem com essa medição, que a gente vai estar super disposto a estar reavaliando tudo que a gente está dizendo aqui, tá bom? Agora nós vamos deixar vocês aí com algumas imagens para encerrar nosso vídeo, imagens de cães fila próximo do braquicefálico, tá? E para encerrar, gostaria de pedir para vocês que curtissem o nosso canal, que ativassem as notificações aí, dessem uma força nesse sentido para que o nosso trabalho aqui no YouTube permaneça acontecendo, e agradecer a todos que acompanham, a todos mesmo, a você que concorda, a você que não concorda, a vocês que com elogios ou críticas fazem com que a gente não pare de pesquisar e levar para vocês todo o conhecimento que a gente puder produzir, tá bom? Obrigado de coração a todos
Fiquem com as imagens aí de filas próximo do brachycefálico e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.